Olá, você já pensou sobre a sua inteligência emocional, a forma como você lida com as coisas da sua vida, como você controla as suas emoções, o que significa isso e qual a importância de você olhar para as suas emoções e como você reage a essas emoções, inclusive na aplicação disso para os seus filhos, para os seus familiares e entes queridos, como a gente ensina, ou como a gente olha as outras pessoas a também lidarem com essas questões emocionais. Eu sou Isaías Lima, psicanalista, você está no canal Pode Ficar Neurótico. Minha intenção é falar sobre temas e questões da vida que te façam crescer, te façam olhar para dentro de si, te façam trilhar uma jornada de forma mais saudável e mais tranquila. Eu, particularmente, ao longo da vida, sempre busquei uma forma de autenticidade, né, de ser o mais autêntico possível, desenvolvendo assim, então, esse olhar de inteligência emocional, e vamos ser franco, né? Não é uma coisa simples e não tem um fim esse negócio, né? A gente passa a vida sempre buscando esse autoconhecimento, essa vida emocional mais saudável. E a verdade é que uma dessas características está ligada à minha individualização na minha tentativa de ajudar as pessoas, né? As pessoas dizem hoje que a gente precisa fazer coisas muito rápidas e curtas para a internet, a fim de ganhar o máximo de pessoas possível, né? E ter o famoso engajamento, que eu entendo, claro, ser necessário, mas entendo também que essa nunca foi a minha trajetória, né? Minha preocupação nunca foi a grande quantidade, ter 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, seja que número for. A minha preocupação sempre foi o indivíduo e trabalho com o indivíduo até hoje. Então, eu não quero fazer algo que, de certa forma, colabore com uma multidão. Eu quero contribuir com o indivíduo. E se você é essa pessoa que quer ser ajudada, que quer crescer, que quer trilhar uma jornada de saúde emocional, bem-estar e autenticidade do seu ser, de quem você é, com segurança e com confiança, é para você que eu falo. Caso seja importante para você, seria muito legal se você curtisse, compartilhasse, né, se inscrevesse aí no canal, enviando para alguém que você entende que também pode ajudar. Nosso tema então é inteligência emocional e como isso interfere, né, a nossa vida diária, a nossa jornada de bem-estar. Por muitos anos, muitas décadas, né, a gente tem visto as pessoas investir em muitas áreas da vida. A educação cognitiva é a principal dela e é verdade, é necessário que a gente estude, que a gente tenha diplomas e que conheça as coisas, isso é extremamente necessário. Mas a verdade é que de algumas décadas para cá a gente tem percebido que não importa a sua capacidade cognitiva, o seu intelectual somente, você precisa olhar para isso de um ponto de vista do seu interior, né? Da sua habilidade de lidar com aquilo que você sente diante daquilo que você faz, né? A inteligência emocional é a nossa maneira de organizar e desenvolver a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar, né? Nossa capacidade de saber deveria ir muito mais além apenas do conhecer, mas do sentir-se, do saber quem eu sou, quando sou, né? E por que sou. E aí eu acho que vale a gente começar com essa pergunta clássica, né? O que é uma inteligência emocional? Inteligência emocional, uma definição básica, né? É a capacidade de reconhecer, avaliar e lidar com as suas emoções. Emoções e sentimentos, tá? As suas emoções e os sentimentos e as emoções e os sentimentos de outras pessoas, né? A capacidade de lidar, de organizar e de se envolver com essa parte de dentro da gente. E aqui, claro, já fica
muito estabelecido que existe duas partes nesse processo. A primeira parte é voltada para mim mesmo, para o meu eu, né, para como eu lido, entendo e conheço sobre todas essas coisas. E a segunda parte, ela está ligada a como você reconhece isso no outro, como você lida isso com o outro, e como você, de certa forma, comunica isso ao outro e valida isso no outro. Tem uma citação de Aristóteles que diz: qualquer pessoa pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Claro que isso é um grau nessa jornada que é extremamente difícil e talvez seja atrás dela que nós andemos, né? Agora, é fato que para você saber sobre como sentir e como se zangar e como reagir diante de uma situação na medida certa, da maneira certa, isso tem a ver com o que nós vamos chamando aqui de inteligência emocional, né? Só o saber, nesse caso, não, o saber cognitivo, né? A teoria, as definições das coisas, elas não são suficientes, né? Nós precisamos, sim, estar ligado e desenvolver nesse campo emocional, afetivo, que hoje é tão exigido nas nossas relações e na nossa vida e também nos nossos afazeres, devido às grandes pressões e situações da vida, tá? Então, essa capacidade a qual Aristóteles se refere, né, olhando de forma bem precisa, está ligado, ao meu ver, aos três mais profundos desejos da alma humana, que vão determinar a sua percepção de si mesmo, a forma como você se conhece, a forma como você se percebe em si e no mundo, né? As três grande áreas dessa jornada está ligada ao senso de pertencimento. Todos nós queremos ter essa sensação de que pertencemos a alguma coisa, pertencemos a alguém e com isso nos sentimos amados. Junto com isso, o senso de valor, né? Qual o meu valor, qual é a minha contribuição, o que eu posso fazer de forma significativa e com isso eu me sinto aceito por esse grupo a qual eu quero pertencer ou por essa pessoa a qual eu quero pertencer. E, naturalmente, junto com isso, o senso de competência, que está ligado ao fazer, ao executar, né? Ao sentir-se capaz de. E todas essas características, né? Elas estão muito ligadas na maioria das pessoas com quem eu falo ao longo da vida, né? As pessoas reclamam porque não se sentem pertencentes ao lugar, não são acolhidos, não são amados. As pessoas têm muita dificuldade com esse senso de valor, né? Eu não me sinto capaz, eu não me sinto aceito, eu não me sinto valorizado, né? Admirado pelo grupo ao qual eu pertenço, pela família ao qual eu pertenço. E, junto com isso, naturalmente desemboca na competência, né? Então, eu não me sinto competente, adequado, não tenho firmeza, força, confiança, e por aí a gente caminha. A sua trajetória em relação ao sentir-se amado, aceito e sentir-se capaz vai produzir o seu bem-estar. É isso que vai produzir o seu olhar sobre si mesmo, essa calma, essa serenidade, talvez esse controle da ansiedade, esse controle da depressão, essa saúde mental a qual nós estamos sendo assolados aí de forma muito intensa, né? Nesse tempo em que vivemos. E esse bem-estar, essa forma, né, de nos sentir bem e aceito, é basicamente o que a gente chama aqui de saúde emocional, tá? Essa capacidade de estar bem, sentir-se bem consigo mesmo,
a noção de que as coisas estão acontecendo aqui e agora, de que você é real e vive um sentimento real, que você se expressa de forma real e não falso. Isso tem a ver com o nosso verdadeiro e o nosso falso self, esse self adaptativo, né? Saúde emocional está ligada a essa ideia de viver sem sufocar e dominar o outro e, e não ser também sufocado e dominado pelo outro, porque parece que as relações, de uma forma geral, elas ou são nós forçando o outro a nos aceitar e nos amar, e aí colocando o outro num lugar de dominado, vamos dizer assim, você tem que me amar, ou a gente se colocando no lugar de passivo, né? De que eu, para ser aceito, amado, para ter algum valor, eu preciso permitir que eu seja sufocado e dominado pelo outro, o que obviamente nada disso produz bem-estar, né? Produz equilíbrio, produz vida plena. Tudo isso produz doença, tristeza, mais ansiedade. Ainda que momentaneamente você possa sentir-se bem nesse processo, isso em algum momento vai desabar, né? Qualquer gatilho, como é muito comum dizer hoje, ele aciona um sentimento de tristeza e dificuldade que a gente não sabe de onde veio e buf, a gente cede àquela pressão e não consegue se entender nesse processo, tá? Então, é nesse campo que a gente chama de inteligência emocional, que é um saber sobre emoção, sobre as minhas emoções, sobre como elas funcionam e como eu reajo a elas, como eu já disse, tá? Então isso naturalmente é separado em duas áreas. A primeira delas é que nós vamos chamar de inteligência intrapessoal. A segunda parte desse todo é o que nós vamos chamar de inteligência interpessoal, ou seja, o quanto você sabe de si mesmo e o quanto você sabe do outro, né? O quanto você é capaz de lidar com o outro. Eu sempre gosto de citar o mandamento, né? A ordem, amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, mostrando justamente essa evidência de que há um ser maior, superior, né? No qual merece nossa devoção, o nosso respeito, mas depois desse ser eu preciso buscar em mim mesmo alguma coisa para que então depois eu transfira isso ao próximo. Então a maneira de você se relacionar consigo mesmo, ela é muito determinante na maneira como você vai lidar com o seu próximo. E nesse campo não há como desenvolver uma saúde mental sem considerar o outro nessa equação, porque nós vivemos com o outro, nós precisamos do outro, nós nos relacionamos com o outro. O outro aqui é qualquer outro, né? Amigo, esposa, filhos, mães, pais, enfim. Esse outro está na nossa equação. É só que se você pensar num outro que também tem dificuldade com as suas questões emocionais, isso gera, obviamente, uma dificuldade ainda maior. Então, nessa área de inteligência emocional, focado primeiramente aqui nesse lado intrapessoal, que é o lado de dentro, né? A expressão está ligado a isso, nós temos aí a autoconsciência emocional, o controle emocional e o que a gente poderia chamar de automotivação, tá? As pessoas buscam muito a motivação hoje em dia através de pessoas que possam estimulá-las a fazer alguma coisa. Então, a primeira grande área dessa jornada, desse processo de inteligência, de saber emocional é a habilidade do autoconhecimento, né? Que não é uma coisa fácil, até porque a gente não tem certeza até que ponto realmente a gente pode se autoconhecer, porque tem coisas que podem ter sido escondidas de nós mesmos, né? Que nós não lembramos, tudo depende de uma memória,
ou essa memória também está ligada a como alguém te contou alguma coisa, né? O fato é que nós estamos falando de uma consciência de si mesmo. Vamos pensar no autoconhecimento como um mergulho, né, em uma parte de nós que é inacessível a nós mesmos, que nós invariavelmente não estamos muito lá, né? O que a gente vai chamar aqui de inconsciente, né? Mas nós não estamos lá de forma consciente. Alguém me perguntou certa vez, mas se é autoconhecimento, como pode ser inacessível? É exatamente, porque aquilo que às vezes pensamos conhecer sobre nós mesmos não é realmente e profundamente aquilo que somos, né? Nós conhecemos aquilo que nos é consciente, que nos é informado, que vivenciamos. O mergulhar em si mesmo, né? É mergulhar em áreas que às vezes a gente precisa reconhecer e admitir, né? De forma que a gente não quer. Então podemos pensar no autoconhecimento como uma consciência a partir de uma investigação profunda de você mesmo, né? Essa é a grande importância da questão. Isso é um assunto amplo, obviamente, a gente vai falando disso mais adiante. E como isso é possível? É uma jornada, como eu sempre gosto de dizer, tá? O processo terapêutico ajuda, né? A autoconfrontação necessária, leituras que vá além, né? De leituras aí que que te mostrem alguma coisa real, né? Vai além das leituras comuns ou dos vídeos de 30 segundos, né? Que as pessoas querem que a gente faça, de 1 minuto, a fim de comunicar uma verdade, né? Verdade nenhuma é comunicada em 30 segundos, mas não o suficiente. A gente precisa gastar energia e tempo com o autoconhecimento. Essa é a questão. E junto com isso, à medida que você faz isso, outra habilidade importante desse campo do saber emocional está ligado a esse controle, essa gestão emocional, né? Como você gerencia, como você organiza, isso é o famoso contar até 10, né? Sentiu alguma coisa ruim, ou até boa às vezes, né? Aquele impulso, eu vou fazer aquilo, o contar até 10, né? Eu devo comer uma comida que o médico me proibiu que eu comesse, eu devo buscar uma relação que de alguma forma eu sei que pode me prejudicar, preciso gerenciar isso como? Conte até 10, né? Metaforicamente, né? Você pare, pense e organize isso, né? Você aprenda a ser um gestor das suas próprias emoções. Você não, o pessoal faz muita essa comparaçãozinha na internet do coração e do cérebro conversando, e o cérebro prendendo o coração para ele não ser muito emotivo na decisão, e é mais ou menos essa brincadeira, né? Obviamente não é bem assim, mas é uma metáfora que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? A palavra emoção significa movimento, né? É curioso pensar em emoção como movimento, porque a gente tende a pensar em emoção sempre como sentimento. As pessoas querem sentir as coisas, né? O amor ele só é valorizado se ele for sentido. A relação com Deus que as pessoas querem ter, ela só é valorizada se ela for sentida. Mas a verdade é que a emoção ela é um movimento. É uma resposta de alguma coisa que nos afetou, uma resposta ativa, né? E afeto é isso, né? Tudo aquilo que nos afeta, positivo ou negativamente. Então a emoção ela é uma resposta a alguma coisa que nos afetou. Se é raiva, se a emoção é raiva, o movimento, né? Você foi afetado por alguma coisa e o movimento é agressividade. Se a emoção é tristeza, você foi afetado por alguma coisa que te entristeceu, a emoção é o choro, é a depressão, é o encolhimento, né? Se é o medo, você corre. Exatamente isso, né? O sentimento, então, ele é, digamos assim, a interpretação física, visível, né, que fazemos daquilo
que nós sentimos como emoção, né? Então, o sentimento é a vida, é a ação da emoção. Não há sentimento sem ação. Por isso as pessoas costumam dizer que amor é uma decisão, né? Porque amar pede uma decisão. Não acho que seja só uma decisão, depois a gente fala disso, mas está nesse campo, é mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Muito bem, tem mais um pouquinho, tem a segunda área, mas eu falo isso depois na nossa jornada aqui. Quero convidar você, se chegou até aqui, achou importante para você, se te fez pensar e refletir sobre alguma coisa, você curte, compartilha, isso vai ajudar muito o nosso canal. Pode me mandar um e-mail com alguma pergunta, alguma sugestão, algum tema, alguma coisa que você queira, ou até o WhatsApp, quem o tem, né? Tem no meu Instagram, tem o WhatsApp. Eu vou deixar aqui algumas informações e nos falamos em breve, tá bom? Um grande abraço e até o próximo videocast.